Espírito Santo, que Tu possa estar enchendo cada coração essa noite. Que a Tua palavra ela possa cair em corações sedentos pelo Senhor. Pai, em nome de Jesus eu te peço, traz direção, traz resposta, traz cura, traz alívio, traz conforto, traz transformação. Eu quero abençoar cada vida nesse lugar. Obrigado pela Tua presença, Espírito Santo. Obrigado pela Tua presença, Jesus. Continua ministrando, continua falando, e que nós possamos, Pai, nessa hora, abrir o nosso coração para o Senhor. Muito obrigado, Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Você pode tomar o seu assento. Como foi para você esperar esse 1 minuto de silêncio? O que passou na sua cabeça aí? Por que será que o Jackson não inicia a palavra? Você se sentiu um pouco, talvez, desconfortável? No último culto, o Toninho, ele ministrou sobre oração e intercessão. E eu não sei você, mas para mim, uma das coisas mais difíceis da oração e da intercessão se chama espera. Esperar por uma resposta, esperar por uma direção, esperar por uma palavra, esperar por uma promessa, esperar o tempo certo. Normalmente eu e você, nós não gostamos de esperar. Enquanto eu meditava nessa palavra, o Espírito Santo falava no meu coração, me veio uma atitude minha, sempre que eu estou indo para um pedágio, e talvez seja a sua também. Nós sempre buscamos a fila que parece ser a menor. E assim como eu e você, outras pessoas pensam da mesma forma. Por quê? Porque nós, no tempo que nós temos vivido, da forma que nós temos vivido, nós não gostamos de esperar. Toda vez que nós temos uma sensação de espera, parece que nada está acontecendo, ou pior, parece que nós estamos perdendo tempo. Toda vez que nós parece que estamos parados no mesmo lugar, nós temos esse sentimento. O que eu estou perdendo? Por que parece que nada se move? Por que parece que nada acontece? E lá em Eclesiastes capítulo 3, o versículo 1, a palavra de Deus fala que tudo, exatamente tudo, tem um tempo determinado nessa terra. E há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Eu não sou agricultor, mas eu sei que na agricultura, aqueles que plantam, eu lembro que quando eu era pequeno, uma das coisas que eu mais gostava e memórias que eu tenho da infância, era quando eu ia para o meu avô e para a casa da minha avó, lá em Fazenda Fialho, muitas vezes depois do domingo de ceia, nós fazíamos nosso culto, mas teve um tempo que eu fiz uma hortinha lá.
A minha avó me ajudou a fazer aquela horta. E toda semana que eu ia lá ver como estava a minha horta. E para mim, como uma criança, era um processo muitas vezes demorado. Porque eu queria ver aquilo que eu tinha plantado, aquela semente crescer rápido. Mas ela não crescia rápido. Ela crescia no tempo certo. E eu e você, nós precisamos entender que fora do tempo, quando nós plantamos uma semente, a chance de ela não brotar da forma correta, a chance de ela crescer fraca, a chance de ela se tornar vulnerável é muito grande. Quando uma semente é plantada numa estação que não é a sua estação, a chance daquela lavoura, daquela colheita trazer prejuízo é muito grande. E por que eu estou falando isso? Porque existe um propósito de Deus para a minha e para a sua vida no esperar. Existe um propósito de Deus para a minha e para a sua vida no esperar. E é por isso que eu e você, nós precisamos buscar a Deus e entendê-lo, para sair de um lugar de muitas vezes aflição, e durante o tempo de espera, entrar num lugar de descanso. Lá em Filipenses, se você quiser abrir a sua Bíblia, Filipenses no capítulo 4, os versículos 6 e 7. Filipenses 4, versículos 6 e 7. A palavra de Deus vai dizer assim: não estejais inquietos, ou em outras traduções, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Não estejais inquietos, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os corações. A Bíblia fala que do coração do homem procedem as saídas para a vida. Mas quando nós colocamos diante de Deus, e quando nós em oração clamamos a Ele, e entregamos para Ele, Ele guarda o nosso coração. Ele guarda as nossas vidas de andarmos ansiosos ou de termos atitudes que vão ao oposto do propósito que Ele tem para as nossas vidas. Deus, Ele nos criou, Ele me criou e Ele te criou para nós vivermos intensamente todos os momentos da nossa vida. Sem preocupações, sem angústias. Pelo dia de amanhã, pelo aquilo que virá. Por isso que o tempo presente, de fato, ele é o maior presente que Deus nos deu. Sabe, eu e você, nós não conhecemos o dia de amanhã. Nós não sabemos o que vai ser da nossa vida daqui a 1 minuto. Mas Deus conhece. Só que Ele nos deu esse tempo e esse momento para nós entrarmos em um lugar de descanso. E o que o Espírito Santo vinha ministrando ao meu coração é que como é difícil nós aquietarmos a nossa alma. Como é difícil quando nós olhamos para as situações e parece que nada muda. Como é difícil quando nós somos pessoas ativas e proativas, que queremos fazer coisas, que queremos agir, que queremos ir ao de encontro ao propósito, que queremos pregar o Evangelho, que queremos falar de Jesus, que queremos ser discípulos, e temos que esperar. Mas assim também foi com os discípulos. Quando Jesus partiu, Ele disse: vocês vão ficar em Jerusalém, e vocês vão esperar. Ele não falou quanto tempo, Ele disse que eles precisavam esperar. E assim é comigo e com você hoje. Em temporadas de espera, nós não sabemos o tempo, mas Deus conhece. E o nosso trabalho é nele descansar. E existe um propósito nessa espera.
E aí nós precisamos entender que Deus, assim como um avião, e aqueles que já viajaram de avião sabem que quando não tem nenhuma turbulência, e em alguns momentos dentro do avião tem um silêncio, a sensação que nós temos é que ele não está andando. Está tudo parado, né? Se você fecha a janelinha, então que você não vê mais nuvem, não vê mais nada. Muitas vezes a sensação é de nós estarmos no mesmo lugar que nós saímos. Mas o fato é que esse avião está andando a 850, 900 km por hora. O fato é que assim como um avião, Deus na nossa vida, mesmo que tudo pareça parado, Ele está andando e trabalhando em alta velocidade. Mesmo que eu e você achamos que nada se move, Deus está trabalhando em alta velocidade pelo propósito, para aquilo que Ele deseja, para aquilo que Ele tem para a minha e para a sua vida. Romanos 8, o versículo 28, a Bíblia diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A Bíblia não diz que algumas coisas cooperam, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam, inclusive a espera, ela coopera. Todas as coisas na minha e na sua vida, quando nós cremos nele, quando nós depositamos a nossa esperança nele, e quando nós estamos andando em obediência a ele, todas sem exceção, elas cooperam para o propósito que Deus tem nas nossas vidas. E eu e você, também sem exceção, temos um propósito para cumprir aqui nessa terra. E para falar sobre esse tempo de espera e esse propósito, porque o tempo de espera é um propósito de Deus para mim e para a sua vida, nós vamos olhar um pouquinho para a vida de José. Abra sua Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 37, dos versículos de 1 a 11. Gênesis 37, de 1 a 11. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. E Israel amava José, mais do que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai amava mais do que a todos eles, odiaram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, e eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos e disse: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando ao seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é esse que tiveste? Porventura viremos eu e a tua mãe e os teus irmãos a inclinar-se-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. Então, com cerca de 17 anos, a Bíblia não é específica sobre o tempo do sonho, mas se a gente for olhar pelas escrituras, talvez seja dito antes, 16, 17, Deus deu uma visão, Deus deu uma palavra, Deus deu um sonho para José. Ali ele recebeu o destino da vida dele. Deus falou com ele, Deus mostrou para ele. E a partir daquele momento, ele sendo muito jovem, ele se posicionou. Ele começou a compartilhar. E assim é eu e você. Muitas vezes nós recebemos uma palavra, nós recebemos uma promessa,
E a primeira coisa que nós queremos é compartilhar com as pessoas que nós amamos, ou aquelas pessoas que estão ao nosso redor. E no caso de José, se levantaram os irmãos, mas ele recebeu. E talvez você pense, mas esse foi José. Ele não era alguém comum, ele foi alguém chamado por Deus, ele se tornou governador, nós sabemos o fim da história. Olha o que Deus fala para Jeremias em capítulo 1, os versículos 4 e 5. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre eu o escolhi, antes de você nascer eu o separei, e eu te designei profeta às nações. Assim como José, assim como Jeremias, Deus nos criou sem exceção. E Ele tem um destino, Ele tem um propósito, Ele tem um projeto, Ele tem algo que Ele deseja realizar através da minha e da sua vida. Não importa se você acha que você tem capacidade ou não, não importa o quanto você acredita que você tem ou não, de fato Deus tem. Assim como Moisés, que se achava incapaz, olha tudo o que aconteceu na vida de Moisés, para ele libertar o povo do Egito. Porque, de fato e de verdade, os propósitos de Deus não são sobre o que nós temos, são sobre o quanto nós nos rendemos. Os projetos e os propósitos de Deus para mim e para a sua vida não são o quanto nós sabemos, mas o quanto nós estamos dispostos a nos render. O quanto nós estamos dispostos a morrer. Só que depois que Deus ele dá uma palavra, depois que Deus dá um sonho, depois que Deus dá uma visão, depois que Ele dá uma promessa, vem uma segunda etapa. E essa etapa se chama processo. E é aí que as coisas se tornam difíceis. Não é na palavra, não é no destino, é no processo. Então, para eu e você, nós precisamos entender que nós temos um chamado, nós temos um propósito de Deus na nossa vida, mas nós precisamos esperar, e para que Ele nos revele, nós precisamos clamar. Também no livro de Jeremias, no capítulo 29, o versículo 13, a Bíblia vai dizer que: buscar-me-eis e me achareis, quando você me buscar de todo o teu coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Se eu e você, nós queremos conhecer mais de Deus, e queremos descobrir, e se nós queremos passar pela estação de espera, dando glória a Deus, nós precisamos clamar, nós precisamos buscar, nós precisamos interceder, nós precisamos desejar mais desse Deus. Então entenda o seguinte: o chamado de Deus para mim e para a sua vida, ele é real. O chamado de Deus para mim e para a sua vida, ele é real. Mas a minha e a tua habilidade de suportar o processo, de suportar a espera, é que vai determinar se aquele propósito, ele vai se tornar realidade ou não. Vou repetir. O chamado de Deus para mim e para a sua vida, assim como foi para José, assim como foi para todos os homens de Deus, na palavra, ele é real. Mas ele vai depender da minha e da tua habilidade e capacidade de passar pelo processo, de permanecer no processo, de buscar a Deus no processo e principalmente no processo da espera. Porque o processo para Deus cumprir o propósito na minha e na sua vida, muitas vezes é a temporada de espera. José, ele foi rejeitado pela família. Depois de ser rejeitado, ele é vendido para o Egito. E no Egito, ele se torna escravo na casa de Potifar. E depois de ser escravo na casa de Potifar,
José é acusado falsamente pela mulher de Potifar. E aí ele vai para a prisão. Imagine você, Deus um dia dá para você um sonho, Deus um dia dá para você uma visão, Deus um dia dá para você uma palavra, e aquilo alegra o seu coração, porque se a gente compartilha, José foi compartilhar com os irmãos, se ele foi compartilhar não é porque ele queria demonstrar ser melhor, é porque ele estava com alegria no coração de poder dizer, eu recebi um sonho de Deus, e o sonho dizia isso, 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 e aquilo te traz esperança, aquilo te traz convicção, mas quando você vai ver, você está vivendo escravo. Quando você vai ver, você está preso. Como assim, Deus? Tu me deu esse sonho, tu me deu essa visão, tu me chamou para isso, e agora eu estou aqui parado. Agora eu estou aqui estagnado. Agora eu estou aqui sem poder ir e vir. Qual é o propósito que tu tem? Gênesis 39, do 20 ao 23. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José. José estava sozinho? José estava sozinho? José estava sozinho? E estendeu sobre ele a sua benignidade, deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor, e o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele lhe ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia ele prosperava. Eu e você, nós precisamos entender isso. José fez a coisa certa, e por fazer a coisa certa, ele foi acusado, injustamente. Tem vezes que nós vamos fazer a coisa certa, porque Deus deu uma direção. Tem vezes que nós vamos fazer a coisa certa, porque nós queremos honrar a Deus, mas virão consequências. Talvez vão se levantar falsos testemunhos sobre a tua atitude, que foi o que aconteceu com José, mas ele permaneceu firme ao Deus que ele servia. Eu e você precisamos olhar, a questão é que nós sabemos o fim da história, nós sabemos que José se tornou governador. Agora, se nós não soubéssemos o fim, e é aqui que eu queria que você pensasse, como seria para mim e para você passar por essas situações? Como seria para mim e para você ficar nesse tempo de espera? Como seria para mim e para você ser acusado injustamente? Qual seria a minha e a sua reação? Será que nós negaríamos a fé? Será que nós não negaríamos ao nosso Deus? Será que nós nos rebelaríamos? Será que nós nos abandonaríamos o nosso irmão? Será que nós abandonaríamos aquilo que Deus deu de direção? Porque é muito fácil quando nós sabemos o final, mas é difícil quando nós temos que passar pelo processo. A prisão de todas as estações e momentos da vida de José foi a estação mais longa. Durou 2 anos. 2 anos ele ficou preso. 2 anos ele ficou encarcerado. E se ele ficou 2 anos, é porque Deus tinha lições para ele aprender naquele lugar. Se ele permaneceu 2 anos na prisão, não foi porque Deus é um Deus injusto, mas foi porque Deus queria ensinar algumas coisas para José, antes dele se tornar governador. Lembre-se sempre, os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Isaías 55:8, a Bíblia vai dizer: pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor.
Os planos de Deus, os caminhos de Deus não são os nossos planos. Os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Nós, como homens e mulheres naturais, nós pensamos de uma forma, mas Deus conhece o destino e Ele pensa diferente, e Ele age diferente, e Ele deixa nós passar pelos tempos de espera, porque Ele quer nos ensinar algo. Eu não sei qual tem sido a tua temporada de espera. Que resposta você está aguardando de Deus? Eu não sei o que você está buscando, que você ainda não se sente preparado para dar os primeiros passos. Talvez o teu tempo de espera tenha sido um tempo de agonia. Sabe como um leão na jaula não foi criado para estar na jaula? Quer estar livre, quer estar solto. E talvez seja assim que você se sente no tempo de espera. Talvez você se sente pronto, ou mesmo às vezes se sente incapaz, mas você se sente que você quer fazer algo. Sente que você quer tomar um passo, você sente que você precisa fazer alguma coisa. E tem algo que diz, ainda não. Espera, confia. Para Deus, a espera não significa atraso, tampouco perda. A espera significa o preparo necessário. Entenda isso, para Deus, a espera não significa perda, a espera não significa atraso, a espera significa o tempo necessário. Alguns de nós, o tempo é mais rápido, alguns, o tempo é mais demorado. Cada um tem um tempo, e é por isso que há um tempo determinado para todas as coisas, e nós precisamos buscar de Deus o nosso tempo. E seja aberto para nesse tempo de espera Deus te surpreender. Porque muitas vezes nós pensamos e nós criamos um conceito de que Deus vai nos usar de tal forma. Talvez hoje tenha algo que você gosta de fazer e você não pode fazer. Talvez tenha uma habilidade sua, algo que Deus te deu, algo que você ama e você nesse momento não pode fazer. Entenda isso. Isso não é um atraso, isso não é a mão de Deus pesando sobre a sua vida, isso é Deus te preparando, isso é a mão de Deus trabalhando, isso é a mão de Deus preparando você para aquilo que Ele tem. E quando nós descansamos e confiamos em Deus, Ele nos surpreende sempre. De escravo a governador, José esperou 13 anos. De escravo a governador, José ficou num tempo de espera de 13 anos. Sabe, às vezes a gente tem que esperar uma semana e a gente já não aguenta mais. E rapidamente eu vou dar 3 razões porque Deus Ele nos coloca numa temporada de espera. Primeiro, por causa do tempo, por causa da maturidade. O tempo de Deus Ele é perfeito, o tempo de Deus Ele é estratégico. Assim como uma criança demora 9 meses para vir ao mundo, assim Deus na nossa vida, Ele conhece a nossa estrutura. Ele conhece aquilo que nós conseguimos e aquilo que nós não conseguimos. Ele sabe aonde nós podemos avançar e aonde nós vamos nos decepcionar. Deus nos conhece porque Ele nos ama. Acima de todas as coisas, Ele nos ama. E por mais que Ele tenha um propósito, o amor dEle está acima de qualquer coisa. A obra já foi consumada. O preço já foi pago, está tudo pronto. Só depende de nós entrar naquilo que Deus tem. Talvez, e agora falando de relacionamento, talvez você já se sente pronto para ter alguém. Falando para os solteiros. Talvez você se sente pronto. Eu estou pronto para um relacionamento. E você se questiona talvez, Deus, por que esse tempo de espera? Eu já estou pronto. Eu quero alguém, eu quero construir uma família, eu quero ter alguém. Por que eu tenho que estar esperando? Talvez porque a pessoa que Deus tem para você ainda não está pronta. Talvez para você o tempo já chegou, mas talvez para essa outra pessoa ainda não. Ainda ela precisa esperar um pouco mais, ainda ela precisa ser tratada um pouco mais.
Porque senão é prejuízo para o seu casamento, senão é frustração na sua vida. Sabe, Jesus, Ele como maior exemplo, Ele veio no tempo certo, a Bíblia diz. Você já parou para pensar que Jesus poderia vir após, lá no Éden, após o homem pecar? Se Deus quisesse, naquele momento, Jesus poderia vir. Porque Deus é Deus, Ele é soberano. Não precisava ter esperado o tempo que esperou. Porque Ele é Deus. Não precisava todas as histórias que vieram, todas as vidas que tiveram que trabalhar em prol do reino. Não precisava, porque Deus é soberano. Ele é Senhor. Mas a Bíblia diz que Jesus veio no tempo certo. Lá em Gálatas 4:4, a Bíblia vai falar, vindo porém a plenitude do tempo, ou seja, o tempo certo, o tempo ideal. Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Sabe, Deus enviou o tempo certo, e esse tempo certo, essa plenitude do tempo, segundo os teólogos, era o tempo tanto pronto geograficamente como politicamente. Jesus tinha que vir naquele tempo porque as estradas já estavam preparadas para Ele passar onde Ele tinha que passar. Jesus tinha que vir naquele tempo porque a política teria que ser mexida para eles não verem que o rei, aquele que veio salvar, estava falando de um outro reino. Ele veio no tempo certo. Ele esperou o próprio ministério de Jesus. Imagina, Jesus sendo Jesus, espera o tempo que Ele esperou para startar, para começar o ministério. E aí Ele começa a operar milagres. O que Ele diz? Não falei nada. Mas como assim? Jesus, nós esperamos tanto tempo, Tu veio e agora a gente tem que ficar em silêncio. Não é o tempo. É hora de esperar. Não é o tempo, não está pronto, não está preparado. Segundo ponto, o tempo de espera é para nos treinar. Deus quer desenvolver na minha e na sua vida, nessa temporada, Ele quer nos desenvolver na temporada de espera. José estava preso, mas ao mesmo tempo ele estava sendo desenvolvido. Ele estava sendo fortalecido, ele estava sendo curado. E lá em Gênesis 40, do 1 ao 3, a Bíblia diz, passadas essas coisas, aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor e o rei do Egito. Indignou-se o faraó contra os seus 2 oficiais, o copeiro, o chefe e o padeiro, e mandou detê-los na casa do comandante da guarda, no cárcere onde José estava. E o que acontece? Essas 2 pessoas importantes, elas vão para o mesmo lugar que José estava, e a Bíblia diz que os dois tiveram sonhos, e eles acordaram aflitos, eles acordaram angustiados. E José olha para eles e vê a situação e pergunta o que aconteceu. E eles relatam o sonho. E José revela o sonho. E aí continua. Depois que José revela o sonho, José diz: porém lembra-te de mim quando tudo te correr bem. Rogo depois que seja bondoso para comigo e faças menção de mim a Faraó e me faça sair dessa casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. A Bíblia vai falar que a boca fala do que o coração está cheio. Se José já tivesse curado, ele não teria falado isso que ele falou. Você parou para pensar? Que se naquele momento José já tivesse curado, ele não ia expor a machucadura. Mas José diz para eles: eu fui roubado da terra dos hebreus, e aqui nada fiz para que me pusessem nessa masmorra. Sabe por que José permaneceu mais um pouco? Porque Deus precisava curar. E eu quero dizer para você, o tempo de espera, muitas vezes na nossa vida é um tempo de cura. O treinamento, ele envolve muitas vezes a cura. Deus quer nos curar das nossas decepções. Deus quer nos curar daquilo que nos fizeram mal. Talvez você se magoou com o ministério, talvez você se magoou com pessoas, talvez você se magoou com um pastor, talvez você se magoou com familiares, talvez você se magoou com tantas coisas. Deus ainda não te tirou dessa posição.
Porque Ele quer primeiro te curar. Porque o que seria de José governador ainda magoado? O que seria de José governador ainda frustrado? O que seria de José governador ainda se sentindo traído? O fim não era José ser governador. O fim era o povo de Israel. Mateus 12:34 vai dizer que Jesus falando, raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas, pois a boca fala do que o coração está cheio. Terceiro, o tempo de espera, ele é um tempo para relacionamento. Ele é um tempo de conexão muitas vezes. Ele é um tempo de auxílio. Ele é um tempo de ser corpo de Cristo. Primeiramente com Cristo. Primeiramente com Ele. Nós lemos, José estava na prisão, mas o Senhor era com ele. Eu queria que você tirasse um tempinho de reflexão. Na sua vida até hoje, quais foram os momentos de maior redenção sua? Quais foram os momentos que mais Deus falou na sua vida? Quais foram os momentos que mais Deus deu palavra? Foram momentos de alegria, onde estava tudo excelente? Ou foram dias maus? Ou foram dias difíceis? Onde você só tinha um caminho. Eu preciso me dobrar diante do Senhor. Eu preciso ouvir a voz dEle. Sabe, todos nós em algum momento vamos ter dias maus, que só vai ter um caminho. Dobrar o nosso joelho e clamar para que Deus fale conosco. Porque nós vamos precisar ouvir só uma voz. Vão se levantar vozes ao teu redor, pessoas ao teu redor, mas você precisa ouvir só uma voz, e é a voz de Deus. Sabe, Jesus, no momento de maior aflição dele, no Getsemane, o que ele fez? Primeiro, ele não foi sozinho, ele convidou os discípulos para subir, para ir com ele. Ele não foi naquele momento dar conselhos para os discípulos, ele diz, fiquem aqui e orem, eu vou ali orar ao Pai. Jesus foi buscar no momento de maior dor e aflição, no momento da espera, da angústia, ele foi buscar uma resposta, ele foi buscar ouvir a Deus. Mas ele levou seus amigos. Se voltando para José, ele está nessa prisão e Deus permite que um copeiro de um rei, Deus permite que o padeiro do faraó se acheguem naquele lugar, porque ele tinha um propósito. Entenda isso no tempo de espera. As conexões que Deus faz, os relacionamentos que Ele levanta, não são coincidências. É Deus permitindo para que você seja curado, para que você seja tratado, para que você seja confrontado. Provérbios 27:17, a Bíblia vai dizer que com o ferro se afia, assim o homem é o seu amigo. Sabe, nos tempos de espera, a nossa tendência é se isolar. E agora eu quero dizer uma coisa para você. Fuja desse lugar de isolamento. O lugar de isolamento é onde nós nos tornamos suscetíveis à queda. José na prisão não estava sozinho, Deus estava com ele. A grande diferença é que muitas vezes nós nos isolamos nos momentos de espera, porque muitas vezes estamos desesperados porque nada acontece. E quem mais nós ouvimos não é a voz de Deus, é a voz do inimigo. É a voz das pessoas, é a voz da acusação, é a voz da injustiça. Pare de se ofender, meu irmão. Qual seria o destino de José se ele permanecesse ofendido? Qual seria o destino do povo de Israel se ele permanecesse ofendido? Ele tinha motivos. Mas antes de ter motivos, ele tinha um Deus, e ele servia a um Deus, e ele tinha uma visão. E por fim, nós temos nos últimos tempos falado sobre guerra, sobre armadura. Muitas vezes na guerra,
o maior ataque que nós podemos fazer é esperar. Eu não sei se você sabe, mas a espera na guerra, muitas vezes ela leva à vitória. Porque na guerra, a espera significa nós observarmos o inimigo. Na guerra, a espera significa nós entendermos os padrões do adversário. Na guerra, a espera significa identificar os pontos fracos. E eu quero te fazer uma pergunta: quem é o nosso maior inimigo? Talvez você vai responder Satanás. O maior inimigo meu e seu é a nossa carne. Porque é a nossa carne que milita contra as coisas do Espírito. O tempo de espera é para mim e para você nós sermos transformados, para nós nos conhecer, para nós entender aquilo que ainda nos fere, mas não para nós nos rebelar, pelo contrário, para nós nos aproximar, para nós perdoar, para nós amar, para nós entender, para nós nos entregar na presença de Deus e para nós buscar cumprir o chamado que Ele tem para as nossas vidas. Se coloca em pé. Muitas vezes o religioso, ele pensa que esperar significa falta de fé. Talvez você já se sentiu assim. Eu já me senti assim. Em alguns momentos Deus tinha dado uma palavra, uma promessa, e a espera parecia que, mas será que eu não tenho fé? Eu preciso fazer algo? Eu preciso dar um passo, porque afinal Deus deu uma promessa. Eu quero dizer para você, uma das maiores declarações de fé que eu e você nós podemos dar é o esperar. Sabe por quê? Porque a espera, ela significa rendição. A espera, ela significa obediência. A espera, ela significa transformação. A espera, ela significa relacionamento. A espera, ela significa cura. A espera, ela significa que nós honramos o Deus que nós servimos e que Ele conhece o tempo certo de todas as coisas. E o que nós queremos é cumprir não a nossa vontade, mas queremos cumprir a vontade dEle. Então que nessa noite você possa, aí no seu lugar, eu queria que, assim como no início, eu tirei 1 minuto de silêncio, você pudesse agora ir no seu lugar, fechar os teus olhos, se assim você desejar. Mas eu não queria que você se distraísse com nada agora nesse momento. E eu queria que você identificasse na sua vida qual é a temporada que você tem vivido. Sabe, às vezes no tempo de espera nós nos sentimos inúteis. Eu quero dizer algo, esse sentimento não vem de Deus. Esse sentimento é maligno. Todos os homens de fé, Abraão esperou. Homens e mulheres de Deus esperaram. Sabe, a espera é algo sobrenatural, porque ela nos coloca à prova. Ela coloca os nossos ideais à prova. Ela coloca o nosso orgulho à prova. Ela coloca aquilo que nós projetamos à prova. Mas a espera, ela tem o poder de trazer um destino. A espera, ela tem um poder de abrir portas. A espera, ela tem o poder de trabalhar no mais profundo, onde homem nenhum consegue trabalhar, onde só Jesus tem acesso, aonde só a espada de 2 gumes pode cortar.
O grande problema é que muitas vezes nós colocamos o fazer acima da espera, achando que se nós estamos fazendo, nós estamos sendo bem-sucedidos. Espera no Senhor, confia nele e o mais ele fará. Espera no Senhor, confia nele e o mais ele fará. Espera no Senhor, confia nele e o mais ele fará. Talvez você tenha buscado e tenha orado por cura. Você sabe que diante da cura você não pode fazer nada. Não tem nada que você pode fazer. Espera no Senhor, confia nele e o mais ele fará. Sai desse lugar de agitação, sai desse lugar de aflição, sai desse lugar racional. Entra no lugar espiritual, entra no lugar de descanso, entra no lugar de adoração. Jesus, eu te adoro. Eu te adoro por essa doença. Eu te adoro porque o Senhor não me criou assim. Na cruz o Senhor levou contigo toda a enfermidade. Mas eu te adoro porque eu reconheço que o tempo é teu. O Senhor é dono do tempo. O Senhor conhece o tempo. E se até aqui o Senhor quer tratar coisas mais profundas, se até aqui o Senhor quer me ensinar, se até aqui o Senhor quer tocar nas pessoas ao meu redor, é porque ainda eu sou um instrumento para que possa se cumprir algumas coisas. Sabe, talvez a espera não é sobre você. Talvez a espera é sobre um familiar seu. Talvez a espera é sobre alguém ao seu redor. Talvez você vai passar por aflição, não por causa de você, mas por causa que Deus quer alcançar alguém que está ao seu redor. José passou pelo que passou, porque Deus tinha um propósito maior. Ele foi humilhado, Jesus foi humilhado, mas Deus tinha um propósito maior. E talvez hoje o seu questionamento é: por quê? Por que essa temporada na minha vida? Por que essa doença na minha família? Deus quer alcançar lugares mais profundos.